Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Começando o quadro Prevenir para não reabilitar, o Dr. Antônio Alves, túnel do carpo hoje falando. Vamos lá, doutor Antônio, muito obrigado. Obrigado, Dr. Rafael, pelo convite novamente para participar do quadro. E vamos falar sobre uma doença muito comum, que é a síndrome do túnel do carpo. O túnel do carpo é uma estrutura que a gente tem aqui na altura do punho, que por onde passam alguns tendões, artérias, veias e principalmente o nervo mediano, que a doença do túnel do carpo é causada por uma compressão. Esse nervo ele fica estrangulado nessa região e aí começam a ter os sintomas, que seriam dor, dormência, fraqueza, formigamento. Então, principalmente nesses 3 dedos e essa porção aqui desse dedo, tá? Que é por onde é responsável a inervação do nervo mediano. Primeiros sintomas da lesão do túnel do carpo. Primeiros sintomas é um incômodo, uma sensação de dormência e uma fraqueza quando você vai pegar uma xícara, quando você vai pegar algum objeto mais pesado. E depois, em estágios mais avançados, a pessoa pode ter, inclusive, dificuldade para mexer a mão, porque esse nervo ele é responsável também pela questão motora. Então, você começa a ter dificuldade para o movimento. Categorias que você mais enxerga com esse tipo de lesão hoje? Principalmente pessoas que digitam e escrevem durante muito tempo. Então, bancários, pessoas que trabalham com telemarketing, secretárias, advogados, médicos, pessoas que trabalham muito tempo digitando e escrevendo. Perfeito. Uma dica para quem está começando a desenvolver esses primeiros sintomas do túnel do carpo, esse tipo de lesão. Fazer trabalhos de alongamento, fazer pausas durante a sua atividade profissional, procurar o médico, uma assistência médica o mais rápido possível, assim que os primeiros sintomas começarem a aparecer. Perfeito. Eu vejo muitos casos desses no escritório relacionados a determinadas categorias com cirurgia. Sim. E vejo cirurgias repetitivas. Sim. Por quê? Porque o que acontece é que esse nervo, a gente vê ali na figura, ele fica justamente estrangulado. E o nervo é uma estrutura do nosso corpo muito sensível. Ele é mais sensível do que tendão, do que artéria, do que veias. E quando você tem um estágio mais avançado da doença, às vezes você não consegue recuperar o problema, porque esse nervo ele já ficou tanto tempo doente, não consegue voltar à sua normalidade. Aqui, né, é a região onde passa o nervo, tá? Na altura aqui do punho. Aqui é onde fica o túnel do carpo, nessa parte aqui de baixo do punho. E o nervo mediano, ele vai soltar fibras para o polegar, o indicador, o dedo médio e a porção aqui do 4º dedo. Então, a gente tem esses sintomas relacionados à compressão do nervo na estrutura do túnel do carpo. Então, na verdade, até a questão cirúrgica nunca mais retorna da forma que um dia foi. Se você consegue fazer o procedimento cirúrgico no início, tá, da doença, quando você ainda tem um nervo saudável, você até consegue recuperar, doutor Rafael. Mas quando é um estágio mais avançado, quando a doença já se instalou há muito tempo, então por isso que você vê tantos casos de recirurgias, tantos casos de sequelas, tantas pessoas que mesmo operando não conseguem se recuperar. Outra coisa importante é que a pessoa faz a cirurgia, você deve ter isso muito no seu escritório. As pessoas operam e voltam para a sua carga de trabalho totalmente inadequada, com o mesmo ritmo, às vezes até maior. Então, isso faz com que a pessoa ela tenha ainda o fator de risco para desenvolver novamente a doença. Recidivas. Então, por isso que a pessoa tem recidiva, porque a pessoa ela teve a causa da doença que não foi solucionado. Perfeito esclarecimento. É como se a pessoa tratasse uma queimadura e ela volta novamente a botar a mão no fogo. Não tem, você vai se queimar de novo. Vai se queimar novamente. E fica o alerta, porque esse tipo de lesão gera incapacidade. Exato. E de forma permanente. Sim. Tirando realmente esses profissionais do mercado de trabalho. Doutor Antônio, muito obrigado mais uma vez no nosso bloco aqui, abrilhantando e gerando essas informações todas ao nosso público. Muito obrado. Eu agradeço, estou à disposição. Forte abraço, obrigado. Não vamos assistir nada, vai lá. Fala aí. Você que é do Espírito Santo, trabalha com pedreira, mármore, os riscos da sua profissão. Vamos assistir? Solta, Matheus.
explosão. O som embaixo, né? Parece uma avalanche de pedra, né? Então aqui estão os riscos. Quem trabalha realmente com granito, com pedreira, com explosivo, tem que conhecer realmente o meio do seu trabalho e se proteger desse tipo de risco. Tem que ter um recuo do pessoal. Mas isso é que o cara explodiu. Não tem uma contenção aqui, a pedra vai cair, a gravidade, é normal. Imagina a pedra rolando dessa de 1 tonelada. Tem caminhões lá embaixo. Você acha que se cair uma pedra dessa de 1 tonelada na sua cabeça, o capacete vai fazer alguma diferença para você? Não vai. Então tem que ter uma contenção aqui, tem que ter todo um estudo disso aqui para que proteja os trabalhadores. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental e a relação com LER e DORT, lesão por esforço repetitivo ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Eu sou o Dr. Rafael Fernandes, no comando do programa Casos e Descasos, mais uma vez aqui, hoje, com a ilustre presença para brilhantar esse programa do Dr. Antônio Alves, para ajudar a levar esse tema e levar essa informação para o público de casa, trabalhador que precisa realmente dessa informação. Muito bom dia, doutor. Obrigado pela presença novamente. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente falando sobre essas doenças, sobre a saúde do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos desenvolver isso. Com a influência da saúde mental e qual a relação, a saúde mental do trabalhador em ambiente hostil, lógico que nós estamos falando de ambiente hostil, um ambiente que não é sadio do trabalho. O ambiente de trabalho é um meio ambiente também, por mais que seja artificial, mas é um meio ambiente, considerado até pela nossa Constituição Federal brasileira. Então, vamos desenvolver esse assunto e me fala um pouco quais são as lesões à saúde mental que podem desencadear realmente, desembocar na lesão por esforço repetitivo. Vamos lá. Então, Rafael, eu diria que a saúde mental é importantíssima não só para o trabalhador, como para qualquer ser humano. Perfeito. A gente vê nas Olimpíadas, as Olimpíadas passadas, a Simone Biles, medalhista olímpica, recordista lá nas acrobacias, né, na ginástica olímpica, ela simplesmente deixou de competir, porque ela não tinha uma saúde mental satisfatória. Então, a gente coloca isso também para o trabalhador, para qualquer ser humano. Pela denominação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, okay. A saúde completa não é somente a ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental e psicológico. Então, se a pessoa não está com a saúde mental em dia, ela pode ser o melhor atleta possível. Ela não vai saber competir. Se o trabalhador está fisicamente bem, ele não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhuma outra doença, se ele não está com a saúde mental em dia, fatalmente, isso vai interferir na sua produtividade, isso vai interferir no seu ambiente de trabalho, não só no trabalho, como também na sua relação em casa, com sua família, com seus amigos. E isso é um fator de risco para o aparecimento de doenças ocupacionais, de LER-DORT, porque essa pessoa ela fica estressada. Você falou sobre as doenças. As doenças principais são o estresse, a ansiedade, o burnout e, em graus mais avançados, depressão. Então, isso daí vai fazer com que a pessoa ela não produza corretamente, ela não tenha uma consciência da sua postura, ela não tenha uma consciência da sua ergonomia. Isso faz com que as doenças ocupacionais físicas também se manifestem. Então, okay. Uma coisa está intimamente relacionada à outra. Então, pode ser uma situação, uma ponte, uma lesão física. Exatamente. Uma lesão à saúde mental com uma ponte para lesão física também. E o complicado é porque muitas pessoas que têm uma saúde mental que não está 100%, essas pessoas elas não têm um comprometimento aparente. Então, somente nos graus mais avançados. Mas essas pessoas, elas precisam ser vistas pelo empregador, às vezes quem denuncia, às vezes é o próprio colega de trabalho que percebe, fulano, você não está bem, você já procurou ajuda, você quer conversar. Então, eu acho importantíssimo no ambiente de trabalho que a gente tenha essa preocupação com psicólogos, né, com médicos, assistentes, com um ambiente de trabalho satisfatório, onde você tenha
Por exemplo, aniversários, festas, happy hour. Então, isso daí faz com que o ambiente de trabalho fique mais saudável. Mais leve. Por exemplo, as Big Techs, né, o Google, Facebook, lá na Califórnia, você vai ver as fotos, se vocês tiverem curiosidade de ver as fotos no Google, você vai ver que lá eles têm mesa de sinuca, totó, eles têm sofás, e muitas pessoas falam, essa pessoa aí não vai produzir bem. Pelo contrário, a gente vê o resultado delas, né? Então, a pessoa que se sente bem trabalhando, a pessoa que se sente pertencendo àquele ambiente de trabalho, aquela pessoa que tem uma relação com seu colega, com o seu chefe, com todas as pessoas que trabalham em volta, certamente essa pessoa vai produzir melhor. Com certeza. E quais são os primeiros sintomas dessas pessoas com o início de lesão à saúde mental? Seja ela o estresse, seja um transtorno, seja um burnout. Quais são os primeiros sintomas? Qual o alerta que a gente pode dar para quem está assistindo a gente de casa em relação a esses primeiros sintomas? Tipo, poxa, eu tenho que me cuidar, tenho que procurar um psicólogo ocupacional, um psiquiatra ocupacional, interligado a isso, para que eu não venha desencadear um problema mais sério, desembocar da lesão física também. Ótima pergunta, doutor Rafael. São vários sinais e sintomas que a gente tem que estar alerta. Então, a pessoa, às vezes, ela fica mais introspectiva, menos falante, aquela pessoa que era comunicativa, que era alegre, que era feliz, ela chega em casa, chega no trabalho, mal dá um bom dia, ela senta no seu computador, sai da mesma maneira que entrou, ou às vezes a pessoa ela se torna muito pavio curto, aquela pessoa muito irritada, que você fala qualquer coisa, ela já te responde com uma irritação, às vezes até com palavrão. Isso não só com os colegas, como também às vezes até com os clientes, né? É aquela pessoa que você vê que os clientes começam a reclamar daquele comportamento. Então, isso daí são sinais de alerta. E até desembocar para doenças mais sérias, como depressão, como ansiedade, como até mesmo burnout. O burnout quer dizer o quê? É o esgotamento. Eu comparo o burnout como se fosse um fósforo que queimou e ele não tem mais energia, então a pessoa fica cansada, a pessoa pode ter insônia, a pessoa pode ter dificuldade para dormir, a pessoa tem alterações até mesmo na questão da alimentação. Isso serve para os dois aspectos. A pessoa ou pode emagrecer muito, ou a pessoa às vezes pode engordar demais, ou às vezes a pessoa que era uma pessoa que gostava de treinar, ir para academia, essa pessoa começa a ficar desleixada, aquela pessoa que se arrumava, aquela mulher que se maquiava, aquele homem que tinha o cabelo bem cordado, a barba bem feita, e aí você vê aquela pessoa parece um mendigo, uma pessoa que... Tá desleixada, né? Exatamente, ela deixa de se preocupar até mesmo com o seu aspecto de se vestir, com a sua autoestima, a pessoa começa a perder a autoestima também. Então, esses são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar de olho. E nós temos alguns riscos ocupacionais, por exemplo, ruído. Ruído, eu acho, calor em excesso, entendeu? São alguns elementos de risco que eu acho que também podem influenciar a saúde mental. Eu tenho passado por isso. Lá na minha clínica, tá subindo um prédio, tá construindo um prédio e eu tenho que ficar do outro lado da rua sendo submetido a um barulho extremo. E eu percebo isso, começo a ficar mais irritado, começo a ficar mais nervoso. Então, o ambiente de trabalho é fundamental. Então, o barulho, a questão da luz, a questão da iluminação. Então, isso tudo são fatores que vão fazendo com que você comece a ficar irritado também. E a saúde mental, a gente precisa ter, por exemplo, uma temperatura adequada. Se você está trabalhando num lugar onde o ar-condicionado está quebrado ou o ar-condicionado não funciona corretamente, e ainda mais em cidades tropicais, como é o Brasil, onde você tem uma temperatura bastante elevada, então isso daí faz com que você não... Aí, muitas vezes você tem que trabalhar de terno, de gravata, e como é que você vai trabalhar suando dessa maneira? Então, isso tudo faz com que você realmente não tenha uma saúde mental adequada. Perfeito. Isso acaba desembocando na questão da lesão física. Sim. Eu tive uma situação, isso há 25 anos atrás, eu era bem novinho, entendeu? Eu discutindo uma questão de uma atendente de telemarketing de uma grande multinacional. E ela tinha lesão por esforço repetitivo. E eu lembro que naquela época, eles narravam que não tinha o fone individual
Eram fones coletivos, pegavam um do outro. E eu lembro que o médico do trabalho da empresa apontava como risco ocupacional ruído. Ou seja, estampidos direto no ouvido. Sim. Ouvindo e parece que o fonezinho e aí os braços livres para digitar. Então desenvolveu a lesão por esforço repetitivo. E em audiência eu perguntei para a testemunha se havia ruído ou haviam ruídos no trabalho. Aí a juíza olhou para mim, mas doutor, não tem relevância a sua pergunta. Não tem relevância nenhuma. Eu vou indeferir. Mas tem relevância, a senhora não está alcançando. Ah, mas ela está com lesão por esforço repetitivo, o senhor está falando de ruído. Vai chegar no ponto. Eu falei, sim, eu insisto na pergunta. Aí ela tanto falou que eu parei para explicar para ela. O ruído gera tensão muscular, tensão nos tendões, então você aumenta o risco de acidente de trabalho. Sim. Então é justamente esse ponto da saúde mental, a irritação, um estresse elevado, seja por outro elemento que for, o ruído, seja alta temperatura, vem desencadear, abrir o quadro de lesão por esforço repetitivo, aumentando esse risco. Então é importante esse debate aqui com o doutor para apontar para as pessoas isso. Sim. Tem que estar relaxado. Perfeito, doutor Tranquilo. Rafael. A pessoa que está submetida a um estresse ambiental inadequado, essa pessoa ela fica tensa, os músculos eles ficam contraídos, eles ficam retesados. E isso a longo prazo vai fazendo com que comecem os processos inflamatórios, degenerativos. E além disso, essa pessoa ela fica submetida também a até doenças físicas, por exemplo, hipertensão. Okay. Ela pode desenvolver inflamações crônicas no seu organismo. Então, isso faz com que ela crie um círculo vicioso. E é muito importante, doutor, tocar nisso, porque para o pessoal de casa entender que a saúde mental é básico. Sim. É básico. As pessoas ficam se preocupando, às vezes, com o aspecto estético, né? Eu tenho que estar bem, com o braço assim, a perna assada, mas não esquece a saúde mental. Exato. E se no seu trabalho a saúde mental está indo para o buraco, realmente, não está bem, porque o ambiente não é sadio, não é favorável a isso, parar para pensar o que se pode fazer. Exato. Já que o empregador não está fazendo, reunir o pessoal, o que a gente pode fazer? Uma ginástica laboral após o trabalho? Deveria ter no trabalho. Exato. Mas, de repente, melhorar o relaxamento, né? Tirar essa questão do estresse, essa questão toda, para que a saúde do trabalhador realmente permaneça intacta, porque sem saúde não há trabalho. Tem ambiente de convivência durante o trabalho, né? O famoso cafezinho, então, onde as pessoas conversem. Muitos empregadores acham que isso é perda de tempo, isso daí vai diminuir. Não, gente, isso daí vai melhorar a produtividade. As pessoas têm que ter uma válvula de escape. O ser humano não é um robô. Perfeito. Ele não está 100% ali focado, ele precisa ter momentos de descontração, ele precisa ter válvulas de que você desconecte com aquele trabalho. Então, a gente precisa dar atenção a isso também. A promoção de atividade física. Então, o empregador ele tem que fomentar a prática de atividade física pelo funcionário, que a gente sabe que está conectado também. A atividade física ela previne não só as doenças mentais, como também melhoram e previnem o aparecimento de doenças físicas. Perfeito. Então, na verdade, o empregador tem grande papel nessa história. Exatamente. E normalmente não cumprem isso, e não fazem de forma realmente desumana, não estão preocupados, a maioria deles, com seus empregados, principalmente os grandes bancos, as grandes empresas, salvo exceções, que a gente parabeniza, e nós vamos mostrar também aqui as empresas que sejam boas, que sejam interessadas, nos assistindo aqui, e vamos desenvolver até no futuro aqui, se a produção me permitir, um selo de excelência em determinadas empresas também, se for o caso. Seria ótimo. Mas que é importante realmente que a saúde do trabalhador seja levada a sério nesse país, porque quem vai adoecer, eu falo sempre isso aqui, não é só o trabalhador, é a família do trabalhador, é a sociedade em si, é a própria produção da equipe, o próprio empregador vai ter esse prejuízo e temos que tratar o empregado realmente como patrimônio da empresa. Exatamente. Bate a palma aí. Uma vez, o cliente me chamou, vazamento. Estava ocorrendo vazamento no teto do vizinho de baixo. Aí o síndico contratou nosso trabalho, fui fazer os testes, comecei. Aí o cliente permitiu eu entrar no andar de cima, né? Tinha 2 banheiros. Comecei a testar o primeiro banheiro social e suíte.
Fiz o primeiro teste de estanqueidade, teste hidrostático, varredura com câmera termográfica, varri tudo com detector de umidade, passei ultrassom, teste de estanqueidade, fiz o vídeo de inspecionamento nas tubulações de esgoto, esgotamento secundário, primário, nada, nenhum vazamento. Aí um dos banheiros não tinha nada, fui pro segundo banheiro, testei toda a hidráulica, nada. Aí eu resolvi fazer o teste de estanqueidade na impermeabilização do box. Foi aí, não deu outro. Quando eu fiz o teste de estanqueidade na impermeabilização do box, vazou tudo lá embaixo. Aí identifiquei o problema, né? Botei um traçador químico, pingou colorido lá embaixo, foi vazamento identificado. Era uma senhora e a filha dela. Quando eu falei, o vazamento está identificado é aqui no seu banheiro, no banheiro social. Elas trancaram a porta, o síndico estava na porta, elas trancaram a porta e queriam me bater. Elas ficaram revoltadas que eu identifiquei, porque ela ia ter que indenizar o apartamento de baixo. Elas me cercaram, seu nojento, me cercaram para me bater. Aí eu peguei e fui pro canto, né, que eu botei a mão, se for me bater, pelo menos eu escoro as pancadas, não vou reagir, né? Aí dali eu peguei o celular, rapidamente liguei pra polícia, o síndico na porta, isso é cárcere privado, libera o rapaz. Aí quando ela percebeu que eu liguei pra polícia mesmo, tinha feito chamada, ela foi abrir a porta, ele não sai porque ele não quer, pode sair. Aí eu saí, o síndico, vamos embora daqui. O que você usou para poder fazer o teste? Traçador químico verde luminescente. Quando eu fiz o teste de estanqueidade naquele ambiente, começou a vazar tudo lá embaixo verde luminescente. Confirmou a origem. Só que elas não queriam que fosse dela de jeito nenhum. Quando eu fiz a confirmação e falei que era dela, elas vieram me cercar para me bater, as duas. Me emprestaram no canto, eu botei a mão, falei, se me bater, pelo menos eu vou escorar, né? Não vou reagir, né? Muito bom. Aí ela abriu a porta, você não sabe porque não quer. Aí eu cancelei o chamado da polícia. E se o empregado adoece, você perde um empregado, o patrimônio da empresa vai pelo ralo. O empregador tem que entender isso. E também, claro, se tiver que puxar a orelha, nós vamos puxar aqui no programa. A orelha do empregador. E do empregado também, que não agir de forma cautelosa, como a gente falou no programa anterior, de se cuidar, de não esconder lesão, de procurar ajuda médica. Ele tem plano de saúde da empresa, normalmente. Busca ajuda médica, não é isso? Que é fundamental. Quando começa a desenvolver uma questão de estresse, de lesão à saúde mental, ou seja uma lesão física, uma lesão por esforço repetitivo, seja o que for. Muitas pessoas ficam com vergonha, né, de ser discriminada, de sofrer algum tipo de bullying, de estar sendo olhada de alguma maneira inadequada pelo próprio funcionário que está do lado, pelo seu chefe direto. E não é assim. A pessoa ela tem que ter auxílio, ela tem que procurar auxílio. E isso faz com que ela vá ter uma vida melhor em todos os aspectos da vida diária dela. E também não esquecer, porque se ela esconder isso ou não procurar realmente isso aí que nós estamos falando agora, uma conversa, se abrir com alguém, procurar uma determinada ajuda, pode ser expulsa do mercado de trabalho. Sim. E quando ela for expulsa, outra pessoa vai entrar no seu lugar. Exatamente. Não é verdade? Sim. Mas aquele filho, aquela esposa dele ou dela, ou o contrário, vai permanecer a mesma. Sim. Mas só que agora com uma pessoa que era sadia, mas com uma pessoa doente em casa. E que o mercado de trabalho vai fechar. E que vai piorar, porque se essa pessoa estava deprimida, ansiosa, com algum tipo de problema de saúde mental no trabalho, se ela é demitida, isso daí amplifica por 1000. Então essa pessoa vai ficar muito mais deprimida, muito mais ansiosa, porque antes ela tinha um trabalho, agora ela já não tem. Então nós estamos falando que, na verdade, não agir de forma correta é dar um próprio tiro no pé. Exatamente. Se esconder, dá um tiro no pé. E saber que vai ficar incapacitado, que sirva de alerta, e ficando incapacitado, vai querer entregar um currículo para uma outra empresa, vai passar para um admissional, o admissional não vai deixar entrar. Então a principal mensagem que a gente tem que passar é que procure um auxílio, procure um advogado, procure um médico, procure um psicólogo, procure alguém que vai te dar um suporte, porque isso daí vai fazer uma diferença para a sua saúde. Isso é fundamental. Tremenda. Então é muito importante esse tipo de conversa, experiência do doutor aqui, para que realmente a gente possa ajudar muitas pessoas que já estão doentes e as que podem também vir a ficarem doentes. E outra coisa, Rafael, a gente lida hoje em dia com a pressão por metas inalcançáveis, metas desumanas, resultados. A gente tem também uma questão de longas jornadas de trabalho, estresse no próprio trabalho. Então, por exemplo, falando sobre o bancário, já é uma função, já é um trabalho naturalmente estressante. Você está lidando com o dinheiro dos outros, né? Então, além disso, você tem todos esses aspectos que eu falei
E aí, além disso, você tem agora também os bancos digitais, a alta competição entre os bancos, você tem agora o homework, você tem o fechamento de várias agências. Então, a gente percebe que o ambiente para o adoecimento social está muito maior. É muito mais favorável. Muito mais favorável. Então, a pessoa ela tem que se dar conta disso e saber que isso, ela não pode fazer parte desse processo. Ela tem que se cuidar, ela tem que se tratar. Exatamente. E quanto isso. mais no início, melhor. Exatamente isso. Como o doutor mencionou, metas abusivas, cada vez mais absurdas, risco de assalto, risco de sequestro, pressão do empregador direto, pressão do cliente. Quem consegue sobreviver a uma situação dessa? E ainda se escondendo, mostrando as suas... como é que eu posso dizer? Utilizar a palavra correta. Mostrar suas fragilidades, isso não é vergonha. Sim. Né? Buscar ajuda é um ato de coragem mesmo e de quem quer se autoproteger. Exato. Né? De autoproteção mesmo, porque o trabalho é importante. Vamos imaginar, o doutor já se imaginou sem seu trabalho? Eu me pergunto isso pra mim. Entendeu? E a pessoa que está nos assistindo tem que perguntar, você já se imaginou você não trabalhando naquilo que você se especializou durante tanto tempo? Mas é nesse rio que vai desembocar. Se ela não se cuidar realmente, não procurar ajuda médica de forma adequada, de acordo com as suas necessidades, para que realmente não vire amanhã mais um número dentro da estatística de que o acidente de trabalho ou doença ocupacional incapacitou, expulsou do mercado de trabalho. E vamos falar aqui também nesse programa, com a ajuda do doutor também, que eu não aceito determinados riscos por monetização. Falar em horas extras constantes, monetizar. Eu pago adicional de salubridade, eu pago adicional de periculosidade. Agora vamos começar a falar em adicional de penosidade. Tem projeto para isso. Sim. O fato de eu pagar isso como empregador, eu aceito o risco do que o meu empregado está correndo. O empregado, muitas das vezes, não sabe nem qual risco ele corre. Sim. Ele não tem nenhuma noção do que ele está correndo. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Então, esse programa serve de alerta também para isso. Com a ajuda do doutor, nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Por mim, eu ficava muito mais tempo aqui com o doutor. Eu vou agradecer novamente, tá? Sua presença aqui. Eu que agradeço. Vou te dar a palavra. Aqui embaixo vai ficar as redes sociais do doutor, tá? Se me permitir. Então, eu sou o doutor Rafael Fernandes, advogado especialista em acidente de trabalho, saúde do trabalhador. E agradecer vocês por mais essa audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. O teto de estrelinha. Como é que você vai querer que a criança durma com o teto cheio de estrelinha? Depois você vai procurar uma pessoa, ele vai dar um monte de estímulos visuais e seu filho não vai dormir. E o importante que tem que ficar bem frisado é que a gente tem que prevenir as doenças. Então a gente precisa ter uma atenção especial, por exemplo, na iluminação. Todas as cadeiras, todas as mesas, todas as telas são iguais. Existem pessoas mais magras, existem pessoas com um peso maior, existem pessoas que têm algum tipo de deficiência. Perfeito. Então, o empregador, ele precisa estar atento a isso. É da cadeira Y, mas na verdade estão dando hoje em dia a mesma cadeira, estão fornecendo a mesma cadeira. Nós vamos falar aqui de algumas categorias que a gente vislumbra ergonomia em bancários, telemarketing, operador de caixa de mercado e algumas outras mais que o doutor lembrar, podemos falar. E apontar, se possível for, as justificativas de algumas lesões. O autor desse vídeo, ou dos outros também, a gente passa aqui nesse quadro, se quiser aparecer, se quiser os créditos do vídeo, só entrar em contato com a produção, que em seguida nós faremos esse crédito no próximo programa, ok?